Bem, pessoal, continuando a nossa série de videoaulas da disciplina, hoje a gente vai aprender a como manipular os dados do banco de dados através do Java, né? É a dúvida de todo iniciante. Bem, na aula passada a gente criou o nosso banco de dados, DB Locadora, se eu não me engano, foi esse nome, e as tabelas desse banco de dados. A gente vai estar trabalhando em cima da tabela cidade. Então, se eu selecionar aqui os registros dessa tabela através do comando SQL, né, select asterisco from, o nome do banco, ponto, o nome da tabela, e ele vai me trazer aqui todos os registros dessa tabela. Aí vem, né, como lá no Java, lá no código, a gente conseguir manipular esses dados que estão guardados no banco de dados MySQL. Ou seja, como trazer esses registros para o código Java, como excluir um registro, como inserir um registro, como atualizar um registro. Então a gente vai poder fazer tudo isso. Então, a princípio, a gente tem que importar uma biblioteca que possui as classes de manipulação com esse banco. São as classes que conseguem se comunicar com o banco ou alterar alguma coisa no banco. O NetBeans ele já traz essa biblioteca. Se a gente vier aqui em bibliotecas, botão direito, adicionar biblioteca, aí, bibliotecas globais, ele já disponibiliza aqui o driver, chamando de driver e aqui MySQL driver. Tem o driver do MySQL, tem aqui também do PostgreSQL. Então ele disponibiliza desses dois bancos. Então é só clicar em adicionar biblioteca e ele já adicionou aqui. Então, se eu for estar expondo, ó, aqui vai ter uma série de pacotes que possuem essas bibliotecas. Pronto, então é isso. A gente adicionou o driver, a biblioteca do MySQL. E aí o próximo passo é criar uma classe responsável por se comunicar diretamente com o banco, né, por fazer simplesmente a parte de interação, de comunicação. É claro que essa classe que a gente vai criar, ela vai estar instanciando objetos dessa biblioteca que a gente acabou de adicionar. Tá ok? Então vamos lá. Essa classe, ela sempre é padrão. Todo programador utiliza basicamente o mesmo código, com algumas pequenas alterações. Então eu posso pegar outro projeto aqui que eu já tenho, ou você como aluno pode estar pegando o projeto que eu disponibilizo em sala de aula. Então vou lá em bibliotecas, não, aqui em pacotes, utilitárias. Então é essa classe aqui que a gente criou em sala de aula, conexão MySQL. É só copiar e aí colar no pacote utilitários do nosso projeto. Refatorar e copiar. Refatorar. Ok, então ele já adicionou aqui a classe conexão MySQL no meu pacote utilitários. Então eu vou abrir essa classe. Então veja só o que é que ela possui aqui, ó. Ela possui uma variável que recebe o caminho da classe que faz a comunicação com o banco de dados, que seria esse aqui, né? Pacote org, pacote gjt, mm, mysql, ponto, aí vem a classe, driver. Então, se a gente for lá no projeto, bibliotecas, na biblioteca que a gente acabou de adicionar, mysql driver, e dá uma procurada aqui, ó, org.gjt, é justamente aquele caminho que está lá no código, justamente esse caminho aqui. Então, se eu abrir esse pacote, eu vou encontrar a classe driver. Ok? Então, essa variável do tipo string vai receber o caminho
da onde está essa classe. A variável URL recebe o caminho aonde está o banco de dados. No caso, o nosso banco é db, deixa eu olhar lá no MySQL Workbench, db underline locadora. Então, db underline locadora. Esse 127.0.0.1 seria o IP da onde está o banco de dados. Então, se é 127.0.0.1, significa que é a máquina local, essa máquina que eu estou. Outra forma de colocar também, de dizer que é essa máquina, é colocando localhost. Seria a mesma coisa. O usuário é root. Quando você instalou o banco de dados, na aula passada a gente viu que, por padrão, o usuário administrador, né, que possui todos os privilégios, é o usuário root. A senha, o meu banco está sem senha, então eu deixo vazio. Cuidado para não deixar aspas com espaço. Isso significa que a senha é em branco, espaço. Quer dizer, a senha tem um espaço, ou seja, um caractere. Então não é uma senha vazia. Se eu coloco sem nada, sem espaço, significa que é sem senha, é vazio. Não possui nenhum caractere. Depois vem a variável conexão, que é do tipo classe connection. Então a gente vai precisar criar um objeto dessa classe connection que vai possuir a conexão que está aberta com o banco de dados. Uma variável com nome statement, da classe statement, que vai receber justamente, a gente vai criar um objeto dessa classe, que aí a gente vai poder manipular esses registros dessa conexão que está aberta. Ou seja, a gente vai poder executar comandos SQL através de um objeto statement. A variável com o nome resultSet, da classe resultSet, a gente vai poder criar objetos dessa classe e aí conseguir imprimir todos os registros que vêm do banco de dados através desse objeto resultSet. Então, a gente vai entender mais claramente à medida que eu for abordando com vocês. Pronto. Mais adiante nessa classe eu tenho um método, que é o método conectar, que ele vai ser responsável por abrir uma conexão com o banco de dados. Então o nome dele é conectar. E aqui a gente já pode ver, ó, a classe class e o método, e a gente chamando o método forName, passando justamente o que? A variável drive. O que é que a variável drive possui? O caminho de onde está a classe driver da biblioteca. Então, isso aqui, essa linha é justamente para a gente verificar se realmente a biblioteca está no projeto. Porque se a biblioteca não estiver no projeto, o driver, né, não estiver no projeto, nem adianta seguir. Nem adianta tentar manipular ou abrir uma conexão com o banco de dados. Então, antes de tudo, a gente verifica se existe essa classe, através desse método forName. Então, se der um erro nessa linha, a gente pode ver aqui que tem um try, né? Ou seja, tente fazer o que está aqui dentro. Isso aqui. Se não conseguir, então lance uma exceção. Ou seja, chame esse cat aqui. Tá, ok? Então ele vai carregar o driver. Se der um erro nessa linha, né, geralmente porque não conseguiu achar o driver, então ele vai lançar essa exceção class not found exception. Ou seja, a gente pode aproveitar e já emitir uma mensagem para o usuário, ó, através do JOption pen. Ou seja, uma janela de mensagem, de diálogo. E passando a informação para o usuário, ó, drive não localizado. Talvez a biblioteca JDBC não esteja adicionada no projeto. Então, o que significa a biblioteca JDBC? Foi justamente essa biblioteca que a gente acabou de adicionar, que é JDBC significa Java Database Connective. Então, essa biblioteca que a gente acabou de adicionar significa JDBC, tá, ok? Como é mais conhecido. O driver JDBC também é chamado.
Tá ok? Então, se não conseguir carregar o driver, então ele vai lançar esse cat, essa exceção, driver não localizado. E aí o programador, ele, quando vê essa mensagem, ou suporte, né, ele já vai em cima do problema, ele já sabe que a biblioteca não está adicionada no projeto. Pronto, se não der erro aqui, ele vai para a próxima linha, que é justamente chamar a classe DriverManager e logo em seguida chamar um método dessa classe, getConnection. O getConnection ele vai abrir uma conexão com o banco de dados. Como ele abre uma conexão? Através dos parâmetros URL, usuário e senha. Ou seja, o URL ele vai saber onde é que está o banco de dados. Chegando no banco de dados, ele vai tentar acessá-lo, ou seja, com o usuário e com a senha. Tá ok? Então ele vai criar um objeto. Esse método ele vai tentar abrir essa conexão e logo em seguida cria um objeto do tipo connection. A gente guarda esse objeto na variável conexão. Tá ok? E aí se der algum erro nessa linha, nesse método getConnection, nessa linha aqui, ele vai lançar a exceção SQLException. E aí vai emitir uma mensagem para o usuário. Ó, deu erro na conexão com a fonte de dados, ou seja, algum erro de usuário, de senha, algum erro do servidor, talvez o MySQL, o servidor MySQL não esteja iniciado, você tem que iniciar o serviço do MySQL. Então pode ser qualquer um desses erros aí. Então se deu essa exceção, esse erro, o programador ele já vai focar se o usuário está errado, se a senha está errada, ou se o banco de dados também está alguma coisa errada. Pode ser o nome do banco de dados que você colocou aqui diferente. Pode ser o IP diferente, né? Você pode colocar o IP de outra máquina, não necessariamente localhost. Esse JDBC :MySQL é sempre a mesma coisa, você não altera. Tá ok? Então esse é nosso método conectar. Depois, logo em seguida, vem o método desconectar. Eu poderia até mudar esse nome, né? Desconecta. Então esse método ele vai tentar, tem um try aqui, né? Pegar o objeto conexão, que é lógico, você vai desconectar depois que você chama o método conectar. E desse objeto ele chama o método close, que vai fechar a conexão com o banco de dados. É interessante você estar chamando esse método close quando você não está usando mais o banco de dados. E aí você vai deixar de sobrecarregar a máquina virtual. Por questões de memória aí. Pronto. E aí se der algum erro no método close, ele vai lançar uma mensagem para o usuário. Não foi possível encerrar a conexão. Ok. Logo em seguida vem o método selecionar. A gente vai utilizar esse método passando uma instrução SQL, ou seja, um select. Select asterisco from cidade, select asterisco from cliente. Ou seja, a gente vai passar a instrução SQL dizendo o que a gente quer trazer do banco de dados. A gente viu isso na aula passada, essas instruções SQL. Então esse método ele vai tentar fazer o quê? Tem aqui o try. Ele vai jogar um objeto dentro dessa variável statement, um objeto do tipo statement. Então ele pega o objeto conexão, chama o método createStatement, passando esses parâmetros. E depois eu vou estar explicando detalhadamente cada parâmetro desse, né? Então, mais adiante a gente vai estar vendo isso aí. Então, no momento, basicamente, ele vai criar um objeto statement. O que esse objeto statement pode fazer para a gente? Pode executar uma consulta SQL. A gente pode ver isso mais adiante. A gente pega aqui o objeto statement, chama o método executeQuery, passando o SQL que foi passado lá para o método selecionar, que o usuário passou.
tá ok? Então, o que é que esse método executeQuery vai retornar? Vai retornar o resultado da consulta, o SQL. E a gente guarda essa consulta onde? Em um result_set, que é justamente essa variável que a gente criou lá em cima do tipo result_set. Então, tá bem claro aí, né? O result_set, ele vai guardar para a gente os registros que vêm do banco de dados. E aí, possuindo esses registros nessa variável, a gente pode estar percorrendo eles. Pode ser listando no frame, numa tela, ou pode ser listando em um System Out Println, ou seja, no terminal. Se deu algum erro nesse método result_set, ou nesse método executeQuery, ou createStatement, ele vai chamar o cat aqui, ó. Se deu algum erro, ele vai chamar a exceção SQLException. E aí vai dizer para o usuário, ó, não foi possível, tá possável aqui, né? Possível executar o comando SQL da consulta. E aqui a gente já passa qual foi o erro, né? Ou seja, a variável SQL, que foi algum erro nesse comando SQL aí, que ele não conseguiu. Porque se ele deu erro nesse selecionar, então não foi um erro de abertura de conexão, ou seja, não foi um erro aqui do método conectar. Concorda comigo? Foi um erro desse método na hora de executar uma consulta. Não foi um erro na hora de abrir uma conexão. Então por isso que eu estou passando aqui a instrução SQL, porque o programador vai bater o olho no SQL e vai ver que tem algum erro de sintaxe, ou talvez aquela tabela que ele está consultando está com nome diferente, e aí você já se liga. Espera aí, eu vou verificar se eu estou fazendo SQL asterisco com fluencidade, eu vou verificar se lá no banco de dados está o nome cidade, ou está cidades, então tem que ser igual. Pois bem, logo adiante, por fim, nessa classe, tem um método atualizar. Esse método também vai receber uma instrução SQL, um comando SQL, só que ele é mais específico. Ele não serve para trazer registros lá do banco. Ele serve para manipular os registros do banco, ou seja, inserir, e eu comentei aqui, né? Excluir e atualizar. Ou seja, insert, inserir, delete, excluir ou deletar, e update, atualizar. Essas seriam as instruções dos comandos SQL. A gente vai estar vendo isso detalhadamente nas próximas aulas. E aí, através do Object Statement e do método executeUpdate, a gente passa a instrução SQL e esse comando vai manipular o registro lá do banco de dados. Se deu algum sucesso, beleza, a gente manda para o usuário o aviso, ó, sucesso. Ou seja, você conseguiu inserir com sucesso, ou excluir, ou atualizar com sucesso. Se der algum erro nisso aí, SQLException, e aí manda a mensagem para o usuário, ó, não foi possível, tá possável de novo. É os Ctrl+C, Ctrl+V da vida, né? Ó, não foi possível executar o comando SQL para atualizar, ou excluir, né? A gente poderia mudar um pouquinho isso aqui. O SQL passado foi, e aí a gente passa o SQL que foi passado, que aí mais uma vez pode ser um erro no SQL aí, nome da tabela ou alguma outra coisa, só que na instrução SQL. Pronto, essa é a classe de conexão. Então todo projeto, se tiver uma classe de conexão com o MySQL, vai ser dessa forma. Se for com outro banco de dados, PostgreSQL, SQL Server, então pode mudar algumas coisinhas, tá certo? Eu peguei essa classe de outro projeto, de outro professor, e só adaptei a minha forma de programar, né? A forma que eu acho melhor. E para que vocês entendam melhor também, como alunos que estão aprendendo agora. E aí, deixa de tanto blá blá blá, né? Como é que eu faço para trazer os registros do banco, para fazer a consulta? Bem, essa classe ela é responsável só por abrir a conexão e fazer a manipulação, né, dos registros. Para a gente exibir para o usuário alguma coisa, a gente tem que criar outra classe que
tenha esse papel, esse outro papel. Então vou lá na... Antes de utilizar no frame, galera, eu vou, nessa aula, eu vou fazer apenas um teste para vocês, provar que é possível trazer os registros de lá. Então vou criar um pacote aqui com o nome testes, para a gente separar, né, essas classes de teste. Vou criar uma classe normal, classe Java, com o nome teste. E como eu vou executar essa classe, eu vou estar chamando o método, vou estar criando o método main, public static void main tab, e ele já cria o método main, como a gente já sabe. E aí eu vou ter que criar um objeto daquela classe, como é o nome dela? Conexão MySQL. Então vou criar aqui conexão MySQL. E a gente poderia estar criando fazendo tudo naquela classe mesmo, conexão MySQL. Só que a gente aprendeu, né, que a orientação a objetos não deve ser assim. A gente tem que separar os papéis. Cada classe faz o seu papel, né, cada um no seu quadrado. E aí dá sem graça. Então vamos lá. Eu vou chamar esse objeto de conexão. E aí vou criar um objeto, como a gente já sabe, né? Sempre é assim. New e o nome da classe. Chamando o método construtor da classe. Como está em outro pacote essa classe, eu vou na lâmpadazinha e vou... SQL eu tinha feito com maiúsculo. Aqui também. Então, o melhor é fazer assim, galera. Digita as iniciais, procura aqui, já dá Enter, porque aí ele já importa, né, a classe. Não precisa a gente ir na lâmpadazinha e importar. Então, chamar de conexão, new conexão. Chamando o método construtor. E aí é o seguinte, a gente tem esse objeto da classe conexão. Antes de tudo, como eu já ensinei antes, a gente tem que fazer o quê? Abrir uma conexão com o banco de dados. Qual o método nessa classe que abre uma conexão com o banco de dados? Conectar. Então vou chamar a minha variável que possui objeto, chamar o método conectar. Pronto. Nesse momento que o compilador ele executa esse método, o que é que ele vai fazer lá? Ele vai preencher a variável conexão, né, que está lá na classe conexão MySQL. Então ele vai preencher e vai criar um objeto que possui essa abertura com o banco de dados. E aí logo em seguida, o que é que a gente quer fazer? Quer trazer os registros do banco de dados. Qual o método que faz esse papel? É o método selecionar. Então, conexão.selecionar. Passando a instrução SQL, que seria um string, né? Qual a instrução? Select, asterisco, from, pode ser minúsculo também, galera, porque eu gosto de fazer maiúsculo. E o nome da tabela, cidade. Vamos ver se realmente o nome é cidade lá. Ó, cidade. Então tem que seguir a risca o que está lá no banco de dados. Pronto. Então o método selecionar, ele vai criar um statement, né, que vai executar essa consulta. O objeto statement, ele tem um método que executa essa consulta. E logo em seguida ele já preenche um result set com os registros do banco. Então se ele já preencheu o result set, a gente pode estar indo para a primeira posição desse result set, que é conexão.resultSet. O método first do result set. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem.
ó, first. Esse método ele retorna um valor boolean, ou seja, verdadeiro ou falso. Se ele não conseguir ir para a primeira posição, é porque não tem nenhum registro, não tinha nenhum registro lá na tabela cidade, então ele vai retornar falso. Se ele foi para a primeira posição, é porque pelo menos tinha um registro, e aí ele retorna true. Então, se for de interesse verificar se ele retorna true ou falso, você usa. Se não for, é só posicionar na primeira posição e pronto. Por quê, galera? A gente precisa posicionar antes de tudo na primeira posição. Porque se você não posicionar, ele fica na posição antes da primeira, né? Então aí você, quando for imprimir o valor, ele não sabe, ó, você quer imprimir o valor de qual posição? Essa posição não tem registro, né? Antes da primeira posição não tem registro. Então você diz, ó, eu quero posicionar na primeira posição, método first, e logo em seguida a gente usa o valor que está na primeira posição. Então ele já deu um errinho aqui, ó. Ele fala que é preciso colocar uma exceção nessa instrução SQL aí, no método first. Por quê? Porque se der algum erro, né, se ele não conseguir achar a primeira posição, já é lançada uma exceção, ou seja, o cat, e aí o usuário ele é informado, ó, erro na consulta, ou erro na SQL. Então vou aqui na lâmpadazinha, vou escolher a opção circundar bloqueio com try cat, porque ele já coloca o try antes de todo o bloqueio, antes de todo a instrução, ou o bloco de código. Ó, veja bem, ele colocou o try lá em cima, colocou o restante do código que a gente estava fazendo dentro do try. E aí o cat ele coloca esse método aqui getLogger. Eu prefiro colocar vou colocar pelo painel, né? Salt. E aí eu vou colocar aqui, ó, erro. Poderia ser pelo JOptionPen, pela mensagem no frame, né, para o usuário. Mas eu vou estar fazendo por enquanto, já que é um teste, pelo terminal. Aí erro na SQL. Então se der um erro nesse método first, ele já vai lançar essa exceção. Pronto, posicionei na primeira posição, aí logo em seguida a gente já pode utilizar o valor da primeira posição. Como é que faz isso? Através do método systemoutPrintln, né? Já que eu quero que exiba no terminal. E aí eu vou dizer, ó, conexão.resultSet.getString. Pode ser getShort, getInt, e tanto faz. Eu uso sempre o getString. E aí você informa, ó, qual a coluna que você quer imprimir. Eu quero a coluna ID. Logo em seguida, eu quero a coluna agora nome. Conexão.resultSet.getString. Qual coluna? Coluna nome. Já que vai se repetir, a coluna estado, né? Copiar e colar. Colocar aqui, eu quero a coluna estado. Você deve estar se perguntando por que eu coloquei coluna ID, nome, estado. Como assim o resultSet recebeu essas colunas? É claro, porque se ele trouxe os registros do banco de dados, da tabela cidade, né? A gente fez select asterisco from cidade. Então, se a gente for lá no Workbench, no banco de dados, a tabela cidade não possui a coluna ID, coluna nome e a coluna estado? Então, se a gente vir aqui na tabela também, expandir colunas, a gente criou, ó, o nome ID, nome e o nome estado. Então é isso aí. Vamos lá, vou compilar isso aqui, vamos ver se vai trazer o que tem lá no banco de dados. Deu erro na conexão com a fonte de dados. Acesso negado para o usuário root localhost usando password. Então, foi algum erro de conexão, né? Ó, interessante da exceção é isso. Então, vamos lá na classe conexão MySQL e ver se a gente passou direitinho aqui.
Já sei. O meu banco de dados ele tem senha, galera. Ele não é sem senha. Acho que a senha é 123. Uma senha fortemente segura aí, né? Então vou compilar de novo. Eu não vou nem cortar no vídeo esse erro, porque vai ser melhor para vocês. O erro nos ajuda a aprender, né? Então, ó, agora compilou. Ele deu erro, deu a mensagem aqui, a conexão com SGBD criada com sucesso. Que mensagem é essa? É justamente a mensagem quando chama o método aqui, ó, conectar. Se eu clicar aqui no link, mas conectar, aqui ó, a mensagem, conexão com SGBD criada com sucesso. A mesma mensagem, ó, conexão com SGBD criada com sucesso. Então ele passou por esse método com sucesso, passou por esse método também com sucesso, e aí imprimiu a mensagem. Caso contrário, ele nem imprimia essa mensagem no final, ele já partiria já para o catch, para a exceção. Vamos voltar para a classe teste. E aí lá no terminal ele imprimiu o código 2, cidade Paulo Afonso, Bahia. Vamos ver se lá no banco é justamente isso. Ó, ID 2, nome Paulo Afonso, Bahia. Então ele realmente ele trouxe o registro lá do banco. A gente pode estar melhorando isso aqui, né, com dizendo aqui, ó, código, espaçozinho mais para concatenar, né? E aqui nome e aqui estado. Então, código 2, nome Paulo Afonso, estado Bahia. Tá ok? A gente poderia melhorar esse código aqui, ou seja, ele está trazendo só o primeiro. Se a gente quisesse trazer o segundo, a gente deveria mover esse result set, galera. Ele não está no primeiro, a gente teria que mover ele para o próximo registro. Então, conexão ponto result set ponto nest, e aí fazer o mesmo código, o ID, o nome e estado, logo em seguida. Então aqui ele vai para o primeiro registro do result set e aí imprime os valores. Depois ele movimenta o result set para o próximo registro e imprime os valores. Vamos ver se dá certo. Aí ó, código 2, nome Paulo Afonso, estado Bahia. Código 7, nome Caruaru, estado Piauí. Vamos ver se é isso mesmo. Gostei desse estado Piauí aí, Caruaru. Ó, código 7, nome Caruaru, estado Piauí. Então ele realmente moveu para o segundo registro. E para o terceiro, mesmo esquema. Movimenta o result set para a próxima posição e aí imprime os valores do result set novamente. Vamos lá de novo. Ó, código 2, nome Paulo Afonso, estado Bahia. Código 7, nome Caruaru, estado Piauí. Código 11, nome Santa Brígida, estado do Distrito Federal. Vamos ver se o terceiro realmente é Santa Brígida, lá no banco de dados. Ó, 11, Santa Brígida, Distrito Federal. Também, realmente ele moveu o result set. Só que se a minha tabela tivesse milhares, centenas, milhões de registros, eu teria que repetir esse código milhões de vezes? Centenas de vezes? Não. A gente aprendeu lá em estrutura e em lógica de programação que o método for ele resolve, ou o método while ele resolve isso aí, ele vai repetir isso pra gente, galera. Então a gente vai resolver isso aí, ó. Vou apagar de novo e vou utilizar o while aqui, ó. Sim, um detalhe, a gente não precisaria começar com first, poderia ser com nest. Porque eu não falei para vocês que o result set ele começa se você especificar antes da primeira posição. Então, se você dá um nest, ele vai para a primeira posição. Ó, vou provar para vocês aqui, vou compilar. Ó, código 2, nome Paulo Afonso, estado Bahia.
Então, mais um aprendizado aí, né? O primeiro, se você não moveu ainda o seu result set, a primeira movimentação pode ser o nest, e ele vai para a primeira posição, se isso for do seu interesse, ir para a primeira posição. Muito bem, então vou criar aqui o método while, e eu vou dizer para esse while, ó, estou utilizando o while porque ele vai ser mais simples nessa ocasião. Vou utilizar um nest nesse while. Vocês vão ver qual vai ser o esquema. O que é que eu quero repetir? Justamente os valores do result set, né? Então vou recortar isso aqui, vou colar dentro do while, vou formatar aqui, né, para ficar ajustado. Então veja bem, ó, por que eu estou colocando o nest do result set como condição do while? Porque a gente sabe que a gente tem que colocar dentro da instrução do while uma condição, né? Ó, repita enquanto isso for verdade, ou enquanto, né, isso for diferente, for falso, através da exclamação, né? Então, por que eu estou utilizando? A gente não viu que o método nest ele retorna true ou false? Então se ele retornar falso aqui, ele sai do while. Se ele retornar verdadeiro aqui, ele continua repetindo. Então, enquanto for nest, ou seja, enquanto for verdadeiro, ele vai repetir isso aqui, ele vai imprimir para a gente. Então, se ele for para a primeira posição, encontrou, retorna true, repete isso aqui. Aí volta, vai para a segunda posição, nest. Existe segunda posição? Verdadeiro. Então repete. Aí vai, assim por diante. Chegou na última posição, que não existe. Aí vai para a próxima. Não existe. Então retorna falso. Aí ele não repete. E aí finaliza a instrução. Vamos ver se isso funciona. Ctrl Shift F6. Aí, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Código 2, Paulo Afonso, Estado Bahia. Código 7, Caruaru, Estado Piauí. Então ele trouxe todos os registros que estão lá no banco de dados, ó. E a gente só bastou apenas um bloco de código para exibir os resultados. Então é isso, galera. Na próxima aula eu vou fazer esse mesmo procedimento, utilizando o result set, utilizando o método conectar, só que dessa vez em um frame, ou seja, numa tela gráfica para o usuário. Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido nessa aula. Se deixou alguma coisa, alguma dúvida, pode estar comentando aí no vídeo do YouTube. Tá ok, galera? Então até a próxima aula. Falou!